Fala meu consagrado, minha consagrada, e aí, tudo bem? Então hoje, como você viu aqui embaixo, a gente vai falar de 4 empresas, 4 ações que ainda estão extremamente baratas, pode ser considerado ali quase que uma barganha. Como você já viu aqui, o título de hoje é uma coisa polêmica, mas prometo aqui que eu vou te ensinar muito sobre como descobrir se uma ação tá barata ou cara. Vamos passar para a primeira empresa então, que é a Home, Indústria Home, ROMI3, Home 3. Muita gente comentou aqui nos meus comentários, nos meus vídeos, para falar sobre a empresa. Eu resolvi dar uma pesquisada e encaixei ela aqui nessa pauta porque realmente a empresa tá muito barata. Então, antes da gente falar o que a Home faz de fato, eu preciso te contar um pouco mais sobre a história da empresa aqui, que tem muita curiosidade bacana aqui, que você vai aprender umas coisas muito engraçadas. A empresa foi fundada em 1930, com o nome de Garagem Santa Bárbara. Olha o que belo de nome. Mas depois disso, em 1938, ela decidiu mudar o seu nome e para Máquinas Agrícolas Limitadas. Ela foi responsável por trazer a representação de uma empresa de fora de motores agrícolas e com isso ela começou a ganhar dinheiro, começou a crescer, expandir suas operações, até que em 1941 ela montou o seu primeiro motor. Depois disso, em 1944, ela começa a sua exportação. Num período apenas de 3 anos da montagem do primeiro motor, ela já começou a exportação e a primeira exportação foi realizada para a Argentina. Falando em curiosidade, ser o primeiro, a Home foi responsável pela montagem e manufatura do primeiro carro brasileiro, que é o chamado Home Isetta, em 1956, um belo de um carro, como você tá vendo aí a foto, não tão belo assim. A empresa evoluiu bastante, foi crescendo, mas hoje em dia o negócio dela é completamente diferente. Para quem começou como uma garagem, empresa de fazer reparos mecânicos e depois passou para máquinas agrícolas, hoje em dia o negócio dela é bastante diferente. Eu vou falar aqui tópico por tópico os principais negócios da empresa, o que ela faz de fato. O primeiro item lá no RI da empresa que a gente consegue encontrar, que são máquinas e ferramentas, máquinas e equipamentos para trabalhar metal por arranque de cavaco. É isso aí que falou. Não sei que tipo de processo, não sei se é uma ferramenta, mas basicamente é a manufatura de máquinas e ferramentas. Mas não é só esse, a gente tem um segundo negócio da empresa, segunda atuação dela, que são máquinas de processamento de plástico, máquinas e equipamentos para moldar plásticos, tanto por injeção quanto por meio do sopro. Basicamente ela faz máquinas e ferramentas para a indústria como um todo, mais focadas ali em torneadoras e também em indústrias de plástico, mas também ela faz peças de ferro fundido cinzento e nodular e fornecidas brutas ou usinadas. Então como que a gente faz para descobrir se uma empresa, uma ação tá barata ou cara? Existem várias formas de você saber se uma empresa tá barata ou se tá cara. Existem realmente várias formas. Eu vou falar aqui algumas das principais e quais métodos, quais métricas eu vou utilizar aqui nesse vídeo. Existem indicadores de preço em relação a valores patrimoniais, que é o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial por ação. Ele indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. O patrimônio líquido, por sua vez, é a diferença entre ativos e passivos. Não só isso, também a gente consegue ver uma comparação entre o lucro e a cotação, ou seja, o preço da ação, que é o chamado PL. Tanto o PVP quanto o PL são indicadores de valuation. A gente fala indicadores de valuation porque eles levam em consideração o preço da ação para traçar alguma métrica para saber quanto o mercado está disposto a pagar, tanto pelo lucro quanto pelo patrimônio e até pela receita também, que é o PSR, Price Sales Ratio. Outra forma da gente analisar se a empresa está cara ou não, e essa é utilizada bastante em relatórios de casas de análise, que é o chamado lucro projetado, tentando prever o lucro da empresa nos próximos 12 meses e trazendo a valores presentes para fazer uma relação com o preço da ação e saber quanto que a gente está pagando pelo lucro futuro, projetado dos próximos 12 meses. Outra forma também de você descobrir se uma ação está cara é pegar aquela ação que você tem e verificar a quanto isso corresponde da empresa. Às vezes a gente paga um valor muito barato por uma correspondência enorme de uma empresa, mas a recíproca também é verdadeira. Às vezes você pode estar pagando muito caro com uma participação muito grande. O pior dos cenários é quando você está pagando muito caro por uma porcentagem muito pequena e que essa porcentagem não equivale nem a tanto na empresa e também uma empresa ruim. Aí você pode esquecer. Nesse vídeo aqui eu vou usar as duas principais métricas mais utilizadas pelos investidores, que é o PL, que é o preço sobre lucro, que eu acabei de te explicar, e o PVP. Ambos querem mostrar o ânimo do mercado para com o lucro e com o patrimônio líquido da empresa. Todos esses indicadores podem ser distorcidos tanto pela marca, como o crescimento da receita, o crescimento do lucro, porcentagem de lucro distribuído, variação do lucro da empresa, tudo isso interfere. Mas atualmente, nos valores de agora que eu estou gravando esse vídeo, então em termos de cotação a gente tem aqui na Home, cada ação ordinária da empresa, a gente só tem ações ordinárias, Home 3, está custando R$ 11,85. Em questão de PL, quantas vezes o mercado está pagando pelo lucro dela, a gente tem um PL de 6,70.
Com questão a PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, o PVP que é um indicador muito utilizado por grandes investidores, base aí de muitas filosofias de investimento, como o Value Investing e o Buy and Hold, entre outras coisas, o PVP dela está em 0,94, isso significa que ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. A maioria dessas ações que eu trouxe aqui são empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Mas o que ser negociado abaixo do valor patrimonial significa? Significa que se você fosse fazer uma empresa do tamanho da Home, em termos patrimoniais, você gastaria mais do que comprando a Home como um todo. Então vamos passar para a nossa segunda empresa. Cara, essa aqui eu já fiz vídeo no canal, mas eu vou falar de novo porque essa empresa é muito boa em termos de indicadores, mas tem um probleminha. A gente vai falar dos probleminhas dela à medida que eu for te explicando. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, só para você não esquecer. Vai que você esquece de chegar lá no vídeo, fala que eu sou bom pra caramba, mas esqueceu de se inscrever e não vai ver minha cara de novo. Então vamos falar do Banrisul, BRSR6. O Banrisul é um banco, você já sabe o que um banco faz, eu já falei bastante de banco aqui, então não vou ficar explicando demais sobre o banco, mas a principal atuação dele é no fornecimento de crédito e descontos de folhas de pagamento para os funcionários do governo do Rio Grande do Sul. A atuação dele é focada mais no sul do país, mais ainda condensada no Rio Grande do Sul. Ele é controlado pelo estado do Rio Grande do Sul, mas esse é um dos problemas que eu vou traçar daqui para frente. Vamos dar uma olhada e continuar falando sobre as operações da empresa. A maioria da sua carteira de crédito, que é o quanto que o banco tem para emprestar e movimentar, é de pessoas físicas. Ele não tem uma atuação muito forte em PJ. É menos de 10% da carteira do Banrisul que é para pessoa jurídica. Isso pelo motivo que o banco foi criado. Ele sempre teve uma atuação mais focada em pessoas físicas mesmo. Os produtos que têm maior relevância na receita do Banrisul são crédito imobiliário, crédito rural e crédito consignado na folha de pagamento dos funcionários do Rio Grande do Sul. Em termos de estrutura geral, a gente tem 518 agências, sendo 495 localizadas no Rio Grande do Sul, 17 em Santa Catarina e uma no Paraná. Além disso, fora do sul do país, a gente tem uma agência em São Paulo, uma no Distrito Federal e uma no Rio de Janeiro. E não bastando isso, tem duas agências internacionais, uma em Miami e outras nas Ilhas Caimã. Se você que é cliente ou já foi cliente ou conhece o Banrisul, deixa o comentário aqui embaixo que eu faço questão de saber a sua experiência. No vídeo da Cogna eu falei para as pessoas comentarem, teve um cara que comentou falando que teve uma péssima experiência com a faculdade de Anhanguera. É sempre bom a gente conhecer a empresa do lado do cliente, para saber se a empresa presta um bom serviço mesmo. Então comenta aqui embaixo se você já foi em alguma agência do Banrisul, o que você achou. São mais de 1.200 postos de atendimentos e 11 mil colaboradores. Essa é a estrutura geral, então vamos dar uma olhada nos indicadores do Banrisul. Então, em termos de indicadores, a principal ação negociada do Banrisul é a BRSR6, são as ações preferenciais do tipo 2. Em termos de valores, a gente tem R$ 13,33 por cada ação da empresa. Quando a gente olha para os múltiplos de valuation, os indicadores de valuation, a gente tem um PL e um PVP bem atrativo para aqueles que buscam empresas abaixo do valor patrimonial e também que não estejam sendo negociadas muitas vezes, várias vezes, o lucro da empresa. Olhando aqui para o PL, a gente tem um PL de 5,19 e um PVP de 0,67. Isso significa que para você construir uma empresa do tamanho da estrutura do Banrisul, você gastaria muito mais do que comprando toda a sua estrutura em termos de patrimônio da empresa. O Banrisul entrou no radar de muitos investidores ali lá para os idos de 2018, 2019 e também no comecinho de 2020, quando começou a rolar o boato de que poderia acontecer ali a privatização do banco. O controlador do Banrisul, como o próprio nome já diz e também pela quantidade de agências que eu falei para vocês, pela atuação, é o estado do Rio Grande do Sul. E que por problemas de dívidas o estado estava extremamente endividado e com isso ele buscou ver quanto que o mercado avaliaria a sua participação no Banrisul para poder fazer um follow-on, que é uma oferta secundária, mas só das suas ações, as ações de posse do estado. Como ele é o controlador, ele pegou, fez a pesquisa no mercado, pediu para algumas instituições fazer uma precificação, fez um prospecto, mas isso não aconteceu. De olho na agenda de privatização do nosso querido Paulo Guedes, pode ser ali que tanto o Banrisul como outras instituições e outras estatais venham a ser privatizadas. Eu particularmente não invisto em empresas estatais, não tenho nenhuma empresa estatal na minha carteira, mas eu acredito que para o investidor que não considere isso como um problema, o Banrisul é sim uma grande oportunidade, porque é uma empresa extremamente sólida de muitos anos e que tem ótimos números, tanto em lucro quanto receita por serviços financeiros. Os indicadores de saúde financeira, que eu já falei várias vezes, tanto o índice de mobilização quanto o índice de Basileia são bem controlados. A gente vê um índice de Basileia por volta de 15%, uma imobilização também muito pequena. Então vamos passar para a nossa terceira empresa, que é ela, a Alupar.
A gente vai falar da ação Unity, que é a LUP11. Antes da gente falar sobre a Alupar, para você que não sabe o que é uma ação Unity ou se nunca teve contato com esse ticker 11 no final, se você começou agora na Bolsa de Valores e não conhece algumas ações, alguns tipos de papéis diferentes, a ação Unity é resultado da fusão, da junção ali entre ações ordinárias e preferenciais, um pacotão. Cada empresa, existem várias proporções, 2:1, 1:2 e por aí vai. Então vamos falar da Alupar. Quem é a Alupar? A Alupar é uma empresa de transmissão de energia elétrica, do ramo ali privado, empresa privada de transmissão de energia elétrica. Ela é uma das maiores que a gente tem aqui atuando no Brasil. Mas a sua atuação não é só no Brasil, a gente tem a atuação da Alupar na Colômbia e no Peru. Vamos falar aqui das linhas de transmissão, como funciona o segmento de energia elétrica e transmissão. São 29 ativos de transmissão em 7.214 quilômetros em linhas. O segmento de transmissão de energia elétrica, se você nunca teve contato com empresa de energia elétrica, todas as empresas são classificadas ali de acordo com 3 segmentos, que é o de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Geração são as empresas responsáveis por gerar energia, seja por meio da água, do movimento das águas nas turbinas, seja por meio eólico, o vento nas espátulas lá, que você já deve ter visto alguma, seja energia solar, termoelétrica, biomassa, fontes renováveis ou não renováveis, não interessa. Essas são as empresas de geração de energia elétrica. Quando a energia ela é gerada, ela não vai direto para sua casa, ela tem que passar por linhas e torres de transmissão. É nesse segmento que a Alupar, além do segmento de transmissão de energia elétrica que pega a energia da geradora, ele leva para outra empresa, outro ramo, que é a distribuidora, as empresas de distribuição de energia, que é responsável ali por transformar alta potência em baixa potência e levar para sua casa por meio das linhas de postes, entre outras coisas. Então, além disso, como você agora já sabe como funciona o segmento, é claro que dá para você deduzir que o segmento de transmissão de energia elétrica está muito menos exposto a variações de preço e problemas com água, entre outras coisas. Quando a gente olha para as empresas de geração de energia elétrica, existem ali controles de água, principalmente se ela for hidrelétrica. O controle de água é feito pelos órgãos responsáveis do governo, pode dizer quanto que a empresa vai gerar de energia elétrica com base do nível de água que cada uma tem em suas usinas. Também, além disso, a distribuição tem a questão das tarifas ali, tarifa vermelha, tarifa amarela, um monte de cor de tarifa para saber se a energia vai chegar mais cara ou mais barata na sua casa. Mas o segmento de transmissão de energia elétrica é um segmento ali estratégico e por isso muita gente considera transmissão como o filezinho da energia elétrica. Eu sou sócio de uma empresa de transmissão de energia elétrica, que é a Taesa, mas não sou sócio da Alupar. Então, mas realmente quando a gente olha para os múltiplos da Alupar, ali para os indicadores, a gente vê que é uma ótima empresa e principalmente no PL e no PVP. Vamos lá que você vai dar uma olhada. Cada ação Unity que está custando 23,96 centavos. O PL está sendo negociado 11,31. Olhando para o PVP, a gente vê um PVP de 1,34. Além dos indicadores, além da operação da empresa, a gente tem que considerar outra coisa para olhar para a Alupar e para as empresas de transmissão de energia elétrica, que é, para operar as linhas de transmissão, essas empresas são responsáveis ali por leilões e concessões, e aí ela pega o contrato e vai fazer a estrutura para prestar o tipo de serviço com a renovação de 20 em 20 anos, 30 em 30 anos e por aí vai. Mas o que eu quero dizer quando eu falo esse tanto de coisa? Seguinte, o segmento de transmissão está acontecendo vários leilões em 2020. Segundo a própria ANEEL, são mais de 10 leilões acontecendo nesse ano. Então as empresas de transmissão vão ser extremamente beneficiadas porque o mercado está se abrindo cada vez mais, está sendo demandado cada vez mais infraestrutura em linhas de transmissão e essas empresas tendem a se beneficiar no longo prazo. Então, agora que você já entendeu tudo, né, já está expert ali no ramo de transmissão de energia elétrica e também de energia elétrica como um todo, vamos falar da última empresa, que é ele, o Banco do Brasil. Eu já falei bastante sobre ele em diversos vídeos quando a gente fala sobre empresas que estão descontadas, baratas ou ações com capacidade de valorização, mas calma aí que eu vou te explicar algumas coisinhas novas. Se você não conhece o Banco do Brasil, ele é o primeiro banco do Brasil, mas não é o maior de todos. O maior banco do Brasil não é ele, é o Itaú Unibanco. O Banco do Brasil foi uma das primeiras empresas aqui de capital aberto, a primeira empresa da nossa Bolsa de Valores e a primeira instituição financeira a firmar os pés aqui em território nacional. É uma estrutura muito gigante, uma das instituições financeiras mais respeitadas do mundo. Falando em mundo, ele tem atuação em mais de 21 países e são mais de 5.000 agências, mais especificadamente 5.429 agências espalhadas no Brasil e, além disso, em atuação em 21 países. Tem Banco do Brasil em Portugal, se você for viajar para Portugal e tiver agência ali do Banco do Brasil, não conseguir sacar seu dinheiro, pode ficar tranquilo. Tem Banco do Brasil nos Estados Unidos, tem Banco do Brasil na Ásia, tem diversas agências espalhadas por todo o mundo. Colaboradores, para você dar uma sacada do tamanho de gente que o Banco do Brasil emprega, são mais de 109.191 colaboradores. Olhando para a agenda econômica e de privatização, se o Paulo Guedes parar de iludir a gente, que
quiçá a gente consegue ver um Banco do Brasil privatizado. Então é muito importante para você ficar de olho nas ações de Banco do Brasil, BBAS3. Outra coisa também que é importante ressaltar, que além dos indicadores de valuation, que a gente consegue ver ali quanto o mercado está pagando pelo lucro, pelo patrimonial e outras coisas, o setor bancário como um todo está extremamente barato. Mas calma aí que não é o mais barato de todos. Quando a gente fala que os bancos estão baratos, a gente está falando no risco-retorno, ou seja, o risco que você está correndo ao investir no banco e a capacidade desse investimento se retornar com base no histórico das instituições financeiras, dos bancos aqui no Brasil. O setor bancário não costuma dar prejuízo, e olhando para os valores pós-crise, que a gente vem notando, o Banco do Brasil, dentre todas as instituições financeiras, é o mais barato, tanto em questão de PL, quanto em questão de PVP e também de segurança de investimento. O Barsi, por exemplo, aportou pesado todas as vezes que o Banco do Brasil caiu. Então, quem sou eu para questionar o grande Barsi, né? Vamos falar aqui então da cotação e quantas vezes o mercado está pagando pelo lucro e pelo patrimônio. Cada ação do Banco do Brasil está custando R$ 33,57 no momento que eu estou gravando esse vídeo agora. Em termos de PL, a gente tem 5,9. O mercado está pagando 5,9 vezes o lucro da empresa. Uma coisa sobre o PL que vale ressaltar também é que ele pode ser considerado ali como uma aproximação do tempo que você demoraria para recuperar o seu investimento, colocando ali, recebendo dividendos da empresa. Como assim que eu vou te explicar? O PL serve como uma aproximação do tempo que você demoraria para retornar o investimento com base no lucro da empresa e também o valor distribuído em forma de proventos, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio. Mas para o PL ser fidedigno, assim, ele precisa de 3 coisas principais se manterem ali no mesmo parâmetro, do mesmo jeito. Primeiro é a cotação, que não pode oscilar, porque como é o preço sobre o lucro por ação, se o preço oscilar demais, o PL vai ser distorcido. Outra coisa também que o PL leva em consideração é o lucro da empresa. Uma empresa que lucra mais tem um PL menos esticado, uma empresa que lucra menos tem um PL mais esticado, dependendo de quanto o mercado está pagando por esses números. E a última coisa também que o PL leva em consideração, que você precisa levar, não está na fórmula diferente do preço e do lucro por ação, mas tem que ser considerado que é o payout, que é o quanto a empresa vai distribuir em forma de proventos aos seus acionistas. Você pega o lucro líquido ali e pega uma porcentagem que vai distribuir, outra porcentagem que vai para o caixa, ou senão para poder fazer investimento na própria empresa. Esse é o payout. Quanto do lucro líquido que vai ser disponibilizado, vai ser distribuído em formas tanto de dividendos quanto juros sobre capital próprio. Entendeu? Gostou? Sacou tudo? Então espero que você tenha entendido no final das contas e gostado dessas empresas. Faz um favor aqui, comenta qual que é a próxima empresa que você quer ver aqui nos rankings, nos quadros. Eu sempre busco pegar os comentários dos inscritos para poder trazer as principais dúvidas, então o seu comentário é extremamente importante. Então se você me conhece, já sabe que está na hora de rodar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not